Fala pessoal, beleza? Bom, vamos começar agora uma série de vídeos e nesses vídeos que eu vou começar a gravar, eu pretendo trazer desafios para vagas de back-end focadas principalmente em Django e a gente vai tentar resolver esses desafios adicionando tudo que foi solicitado, né, pelo recrutador. Eu tenho aqui uma simulação hoje para a gente fazer de como seria para resolver esse problema que você está vendo na tela, que se trata de uma vaga para programador júnior, certo? E pode ser que eu faça outros vídeos mostrando também como seria para vagas de sênior, de vagas de pleno, enfim. A gente vai ajustando o conteúdo, mas no vídeo de hoje especificamente seria para desenvolvedor júnior, certo? Bom, o que é que a gente tem aqui? Nesse desafio, o desenvolvedor vai ter que criar uma página pública, Public Web Pages, né, que serve como uma plataforma de gerenciamento de review de filme, certo? Então, vamos ver mais detalhes aqui sobre essa plataforma. Bom, as principais responsabilidades aqui seria você modelar a estrutura de dados para a tabela de usuário e o review, a tabela de review no caso, baseadas aqui nas especificações que vão ser detalhadas. Eu trouxe aqui a cópia, né, um Ctrl+C, Ctrl+V aqui dessa vaga. Eu vou pesquisar também vagas públicas que tem no GitHub. Se vocês também tiverem sugestões e quiserem mandar para mim, a gente tenta resolver vagas públicas, mas sempre focado em Python, Django e especialmente back-end, certo? Bom, continuando aqui, você vai ter que criar também duas páginas públicas. Nessa parte de criar páginas públicas, você pode ficar tranquilo, o foco aqui é back-end. Então, essa parte aqui das páginas, a gente vai receber um template HTML pronto e a gente vai ver como é que a gente pega esse template e integra ele. A gente não tem que criar o layout, nem criar o HTML, nada disso. Isso já vai estar pronto, mas a gente pega esse HTML pronto, é um HTML puro, e integra ele dentro do Django usando os templates do Django. E aí vocês vão ver como a gente faz isso. Essa parte de review list e review detail já está pronta. Tem também aqui Data Modeling Reference. Aqui no caso a gente tem a referência aqui de como devem ser modelados os dados. Aqui primeiramente para a tabela de usuários, o desenvolvedor vai precisar garantir que os campos ID, username, e-mail e password vão ser modelados corretamente. E nesse caso aqui, ele está falando para você usar Django Contrib Auth Feature, certo? Então, no Django a gente sabe que já tem essa parte pronta de gerenciamento de usuários e tal, login, autenticação, então a gente vai usar essa feature do Django. Tem a tabela de review. Na tabela de review você tem que ter um ID com chave primária, inteiro no caso, um título, o status, que pode ser draft ou published. Temos também o corpo, que seria o text field to store, aqui seria o conteúdo em texto em si do review, como se fosse um blog de um conteúdo de um blog, né? Você tem o title e você tem o body. O body, no caso, seria o conteúdo em si. Tem também a parte de modelagem de autor, e ele fala aqui o seguinte: é um campo inteiro que vai fazer a relação entre um review e o usuário, referenciando a tabela de usuário, certo? A gente vai utilizar a parte de usuários que o próprio Django já dá para a gente pronta e a gente vai fazer referência a isso aqui, porém, nesse caso, ele chama essa relação de autor e não de usuário. A gente vai ver como a gente faz isso também no Django. Tem o rating, e aí no caso é um integer que vai armazenar bad, poor, aqui são as possibilidades, né? Então, como são inteiros, então cada um desses aqui significa uma nota, no caso, nota 1, nota 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 no caso, né? 0 até 5, vamos dizer assim. Então, como se fosse uma avaliação que você dá de 0 a 5. Você tem um campo para Published Ad, Created Ad e Updated Ad. Beleza? Isso aí não precisa nem explicar, né? Não sei. Tem algumas
Skills and Qualification, ele fala que você tem que ter experiência com Django, e modelagem de dados usando o CRM, o ORM do Django, certo? Então, beleza, vamos começar a colocar a mão na massa aqui nesse projeto. Então, a gente vai deixar essa aba aqui separada só para a gente poder dar uma pescada aqui no que a gente precisa fazer. Mas, de antemão, eu tenho aqui uma pasta que está vazia, tem apenas a configuração aqui do Django Container, do Dev Container, no caso do VS Code, e uma pasta env aqui que já está instalado já o Django e essa parte básica. Então, se eu chamar aqui o Django, preciso fazer um source nisso aqui no caso, né, para ele ativar esse environment, source env bin activate e Django admin. Vamos só ver se está tudo funcionando aqui. Django. Será que não está instalado aqui? Então, o Django admin não está instalado. A gente tem um ambiente aqui que está do zero, né? Assim, só está uma pasta env ali criada, mas a gente não tem nenhum pacote ainda do Django instalado. Mas tem uma máquina com Python já pronta aqui para rodar tudo que a gente precisa. Então, vamos começar instalando aqui pip install Django. Tá errado. Django, né? Digitei errado aqui. Mas beleza, tá baixando o Django e agora sim, Django admin. Eu tento digitar rápido, às vezes sempre me embolo tudo, cara. Digitar devagar é melhor, né? Bom, ele tá funcionando aqui, o Django foi instalado. E eu vou iniciar agora um projeto para a gente tá criando do zero. Então, a gente vai criar o projeto para a gente, que seria esse gerenciador de filme review. Então, vamos iniciar aqui Django admin. Aqui dentro mesmo. Start project. Filme review. Ele criou uma pasta aqui do filme review para a gente. Vou entrar no projeto, em que a gente tem apenas as configurações, a pasta base do projeto em si. Como todo projeto novo no Django, a gente precisa rodar as migrations que tem no projeto. Precisa ser sincronizado aqui o banco de dados. Então, Python manage py migration e Python manage py. Vamos rodar vou rodar o servidor aqui. Dá para rodar aqui dentro do Docker aqui. Run server. Rodou o servidor. Bom, reiniciei aqui o Docker e as configurações de rede aqui do Ubuntu e aí magicamente consegui entrar lá e fazer funcionar. Já consigo conectar no servidor. Então, pelo menos agora está funcionando. Bom, o que a gente tem que fazer agora aqui? Nosso projeto está pronto, está rodando. A gente consegue conectar no servidor. Eu também modifiquei aqui, queria extrair essa parte aqui da vaga para uma janela separada aqui do VS Code, para não ficar interferindo aqui. Então, toda a parte do código está separada aqui, certo? E aqui dentro de Film Review está a pasta do projeto. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Vou parar aqui o servidor. Eu já estou dentro da pasta Film Review aqui pelo terminal, certo? Então, se eu der um ls aqui, estou dentro da pasta. Vamos criar agora um app do Django para ser o app responsável pelo gerenciamento dos reviews. Então, a gente vai manter separado, tentar organizar todas as aplicações menores em projetos, em pastas de aplicações separadas. E nesse caso aqui, a gente precisa criar um app chamado Reviews. Então, Django, melhor, Python, manage py, start app, e aí eu vou chamar ele de Reviews. Criei aqui o app Reviews. Eu preciso agora informar ao projeto principal, o Film Review,
que preciso informar que esse projeto foi criado. Então, para isso, eu vou lá na parte de configurações, Film Review Settings, e vou adicionar aqui o projeto. Pronto. Estou com o teclado também diferente aqui, aí tá complicado hoje. O nome do projeto é Reviews. Tava procurando o nome do projeto aqui. Reviews. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai modelar o review de acordo com o que foi especificado na tela ali do... Deixa eu abrir aqui novamente. Aqui. Nessa parte aqui dos campos da tabela review, certo? Beber uma aguinha. É o seguinte, a gente precisa modelar o review baseado nessas informações. Eu vou copiar isso aqui para a gente não ficar dando Alt Tab o tempo todo. E deixa eu fechar isso, abrir lá o model, Film Review, aqui, Reviews, Models, e aí vou colar isso aqui embaixo só para a gente não ter que ficar indo e voltando o tempo inteiro. O que a gente vai fazer aqui? Vamos definir a classe Review. É uma classe que herda aqui de Models Model. O campo ID, no caso, a gente não precisa informar. Então o Django já resolve isso para a gente. A gente precisa informar o título, o status, todo o restante daqui para frente. Então vamos começar pelos mais fáceis aqui, que são título, no caso, o body, o autor e a parte das datas aqui. Acho que dá para botar também o status, porque o status eu preciso criar uma subclasse aqui dentro de review para ser a parte, o enum, né, o enumerador dos status, assim também como eu preciso criar o enumerador do rating, certo? Então, vamos começar com o título e com o body. A gente vai descendo aqui, certo? Então, definir aqui o campo title, vai ser models, um char field max length. Ele fala aqui embaixo que tem que ser 200 no título, então max length 200. Vamos definir aqui o body do conteúdo em texto, que vai ser informado aqui como um text field, tá? A gente precisa do status. Vou definir, eu vou seguir na ordem que está aqui. Melhor. Título, status, vai ser um model. E nesse caso tem o detalhe aqui, né? A gente vai utilizar um campo do tipo inteiro, que é o que ele fala aqui pra gente. Olha, o status precisa ser um campo do tipo inteiro e ele está associado aqui, no caso, a as opções draft ou published, não sei. Então, vamos definir aqui uma subclasse status models, e aqui a gente vai dizer que essa subclasse vai ser um enumerador de escolhas de opções, e você tem aqui no caso o integer choice, certo? O campo vai ser um inteiro aqui embaixo, então esse status também tem que ser um enumerador onde eu vou utilizar inteiros como valores que vão ser guardados no banco de dados, beleza? Então ele fala que tem que ser draft ou published. Então a gente vai definir aqui as constantes. Bom, quase não sai, né? Draft, e nesse caso, lembra que a gente vai guardar no banco de dados um inteiro, e a gente precisa de um texto que represente o draft, né? Na hora de exibir na tela as opções, né? Então a gente vai usar aqui uma tupla. E a gente poderia usar, por exemplo, 0 e o texto draft. E aqui a gente tem o published e no caso o texto published.
né? Só para quem não conhece muito do Django, quando você define uma constante e passa uma tupla, que é, no caso, esse abre parêntese e as informações que você quer, né, dividida aqui, separadas por vírgula, quando você tem essa definição aqui, o Django entende que no banco de dados o draft vai ser representado com o inteiro 0 e o publisher vai ser representado com o inteiro 1. Eu não vou utilizar 0 e 1, porque é sempre bom a gente manter espaços entre definições assim, de status, coisas que podem ser alteradas no futuro. Por exemplo, digamos que amanhã você vai ter draft e revision, algo assim, né? Depois o published. Ou antes do draft você poderia ter o deleted, por exemplo, para deletado, enfim. E você quer utilizar para manter os números, né, mais ou menos na sequência como ele seria representando esses status, em vez de, por exemplo, ter um deleted, e aí você tem que dizer que deleted é 3, ou melhor, é 2, você poderia querer dizer que o deleted é o 0, que representa deletado. Então, é sempre bom você manter, quando você está criando status assim, quem me ensinou isso foi um colega meu, o Léo, que trabalha com Rails. É sempre bom você ter esses números, né, espaçados para você conseguir introduzir um outro status diferente ali. Então, por exemplo, aqui, deixa eu manter apenas o published e o draft, eu vou utilizar 5 e aqui eu vou utilizar 10. Pronto, deixa eu apagar isso aqui. Quando você faz isso, você tem espaço aqui entre antes do 5 e depois do 5 até o 10, né? Você tem 1, 2, 3, 4 e o 6, 7, 8, 9 como opções aí de novos status se você precisar colocar informações a mais aqui, certo? Só para quem tem essa pira assim com os números sendo sequenciados, seguindo uma ordem mais ou menos lógica assim de possíveis status que um review vai ter. Então você tem espaço para isso aqui desse jeito, certo? E aqui você vai informar, olha, esse status é um status do tipo, o campo nesse caso vai ser o integer field, certo? E aí você vai especificar quais são as opções. Você pode especificar aqui no caso a opção choices, né? Opções, choices, e dizer quais são as possíveis escolhas que o usuário tem, que no caso seria status.choice. Tá? O próprio Django já resolve para a gente isso. Quando você faz status, que é isso aqui, .choice, ele já retorna para o choices aqui do integer field o dado modelado da forma que ele precisa, para ele entender que as opções são 5 e 10, a representação da informação do banco de dados vai ser 5 e 10, e que visualmente, quando você for ver isso em tela, se você precisar mostrar as opções para o usuário, utilizando já as features do Django para isso, ele traduz isso utilizando esse texto aqui, draft desse jeito e publish desse jeito. E aqui são constantes que é só para facilitar a nossa vida, então a gente não tem que lidar com o 5 e o 10 diretamente, a gente lida com essas constantes aqui. Então, por exemplo, eu quero que o default seja draft, então você pode fazer isso aqui, ó, default igual a status.draft. Então ele já sabe que o draft aqui é o 5 e você não tem que lidar com números diretamente, então o seu código fica mais explícito, né? E mais fácil de você saber o que está acontecendo e bater no olho no código. Bom, a gente tem também aqui o body, ele fala que o body já está lá em cima, né? Então, se for manter na ordem, o body vem aqui para baixo. Você tem autor. Bom, autor aqui, o que a gente vai fazer? O Django, ele fala aqui no detalhamento aqui da vaga que a gente tem que usar o Django Contrib of Features. Então, para isso, eu vou importar aqui do
from Django contrib auth.models. Eu vou importar o model e user, certo? O Django já te dá esse model pronto, que já tem toda a parte de modelagem de usuário. Esqueci do import aqui, né? Se você entrar aqui na classe user, ele herda de abstract user, que herda de base user, enfim. Você pode dar uma olhada aqui com calma, mas você tem senha, você tem login, username, e-mail, todos esses dados básicos que um usuário tem, e toda a parte de gerenciamento de autenticação, de sessão, ele faz, o Django já te dá pronto, com base nesse auth do contrib, né, do Django contrib, que são adicionais aí que você pode utilizar. Bom, o que é que eu vou fazer aqui embaixo agora? Eu vou dizer que autor, campo autor, é igual a models, ponto, e aí eu faço uma associação, né? Vou fazer um relacionamento de review e o autor utilizando o campo foreign key. O campo foreign key, ele recebe como parâmetro o model que vai ser associado, no caso, ao review, né? O model que vai ser associado é o model user, beleza? Só que aqui tem um detalhe. Como a gente está fazendo uma associação utilizando o foreign key, você também precisa especificar o que acontece no onDelete. Ou seja, se o usuário for deletado, algo tem que acontecer com esse review que está associado a esse usuário. Então você tem que especificar aqui onDelete, e nesse caso eu vou utilizar o models.cascade, que depois você pode dar uma olhada na documentação, que não conhece, mas de forma geral eu estou só dizendo para o Django que se esse usuário for excluído, o review que está associado a esse usuário tem que ser também excluído em cascata, certo? Ou seja, vai excluir junto todos os reviews daquele usuário. É só uma obrigação que o próprio Django tem que, em relação a esse foreign key aqui. Beleza. O que mais que a gente precisa? A gente precisa do rating. O rating, ele fala aqui que são opções, também vai ser um inteiro, e você tem as opções bad, poor, fair, enfim, de 0 a 5. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou duplicar esse status e vou chamar isso aqui embaixo de rating. Rating choices, no caso, certo? Poderia usar status choices também, mas enfim, se não é tanto faz, qualquer uma das opções aí vai resolver o problema e vai estar bom. Não é algo ruim, beleza? E eu já vou copiar e colar as opções aqui que ele mandou pra gente. Tá aqui, né, na parte de baixo do texto, né? Bad. Deixa eu subir isso aqui. Meu mouse tá dando uma engasgadazinha, mas enfim. Bad. Deixa aqui perto. Pronto. Apagar isso aqui. E vamos colocar aqui embaixo do outro. Bad, poor, fair. Se tem good, excelente e excepcional. E aí a gente vai representar aqui o texto que você escrever aqui, certo? Novamente, é o texto que o Django vai utilizar por padrão, se você precisar usar qualquer uma das ferramentas do Django para renderizar formulários, essas coisas, então ele já entende que isso aqui é o que tem que ser exibido em tela. Então, por exemplo, eu posso escolher exibir dessa forma: 0, 1, 2, 3 representa bom, good, 4 significa que ele é excelente, faltou um L aqui, e o 5 ele é excepcional. Excepcional. Se escrever certo, tá certo. E aqui
quais são os valores que vão ser salvos no banco. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, isso aqui é como o banco vai guardar, e aqui vai ser como o usuário vai ver isso quando você precisar renderizar essas informações em tela. Vamos apagar isso aqui. Bom, o que a gente precisa fazer agora? A gente definiu os rating choices, quais são as opções que o usuário pode utilizar. E agora a gente vai aqui embaixo definir o nome do campo rating e associar esse campo a esse enum que a gente acabou de criar, o enum rating choices. Então, da mesma forma que a gente fez aqui com o status, a gente vai fazer aqui embaixo também, do models integer field, e aí você vai especificar que as opções aqui no caso são as opções do rating choices.choices. E aí me faz pensar, será que seria melhor só deixar rating? Será? E aí não precisaria fazer rating choice? É uma opção, tá? E o default, eu vou especificar aqui que o default nesse caso vai ser rating choices ponto, no caso good. Então, por padrão, quando o usuário estiver utilizando lá o painel administrativo do Django e ele for informar um rating para um review, automaticamente o 3 good vai ser exibido para ele lá, e o valor, no caso 3, vai ser selecionado, certo? A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Então, temos agora que configurar as datas, certo? A gente tem o título, o status, o corpo da mensagem, o autor e o rating, certo? Bom, para a parte de data, a gente vai utilizar o próprio Django. Ele possui algumas, como é que eu posso dizer assim, alguns utilitários, alguns códigos de funções que já ajudam a gente na questão de data, certo? E a gente vai utilizar eles aqui, que é relacionado à parte de time zone e a data em si, para buscar a data atual em si. A gente vai ver isso na prática, certo? A gente precisa definir o campo. Tá dando para ver certinho aí? Vou descer mais um pouquinho aqui. Pronto. O campo Published Edge, Created Edge e Updated Edge. Todos são campos do tipo datetime, são datetime field, certo? E a gente vai configurar com auto-preenchimento esses campos a depender da situação. Tá? Então, por exemplo, o Created Edge models.datetime field. Quando você cria automaticamente quando você cria um review, automaticamente o campo Created Edge tem que ser preenchido, e aí você pode usar uma opção Auto Now Edge, que é uma opção que o Django te dá para toda vez que você adicionar um review, ele preencher o campo datetime field de forma automática. Então ele com o valor do now, o now no caso o valor no momento ali que isso aconteceu, e esse passo aqui que é um true, certo? Então automaticamente o Django já vai preencher para a gente na hora que uma informação um review for criado, ele vai preencher o campo created edge para a gente. E da mesma forma você tem o updated edge, e nesse caso, em vez de você utilizar o auto now edge, né, no caso, você utiliza apenas o auto now, certo? E aí ele todas as vezes, a diferença é essa, todas as vezes que você salvar no banco um review que já foi salvo, ou seja, está atualizando um review, ele preenche o updated edge com a data do now, né? Automaticamente a data now ou a data corrente, certo? E aqui no created edge isso também vai acontecer, mas apenas quando você estiver adicionando um review. Eu vou mudar isso aqui para cima, um outro created edge aqui, e eu vou chamar isso aqui de
published, ou published, nunca sei como é que fala essa palavra, add, certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Essa informação eu quero que ela seja preenchida com o valor default da hora do momento, da hora atual, quando o usuário estiver preenchendo aquilo ali. Ele pode alterar, mas por padrão, se ele não preencher, não alterar, ele vai utilizar a data e hora do momento, baseada lá no servidor, obviamente, certo? Então, para isso, você vai passar o valor default e vai utilizar o time zone do Django Utils. Ali já apareceu para a gente, ó. Time zone, ele já importa aqui para mim, time zone do Django.utils. E cadê? Travou aqui a tela. Timezone.now, certo? Vai utilizar a função now, ou seja, ele vai se basear na timezone do servidor e preencher com a data e hora atual automaticamente o published add, por padrão. Beleza? Então a gente tem aqui já o ID, já vem por padrão quando você não informa, o título, o status, o body, o autor, o rating, o published add, o created add e o updated add. Então posso apagar isso aqui. E se eu não tiver feito nada errado, em tese, o review já está modelado, certo? Então vamos ver se algo ficou errado aqui. Vou chamar o Python manage py, make migrations. Ele criou a migration sem reclamar, então aparentemente tudo certo, beleza? Deixa eu abrir aqui a migration. Ele montou pra gente essa migration aqui com todos os dados que a gente preencheu, não reclamou de nada, então deu certo, beleza? Eu vou especificar, por padrão a gente faz isso quando está trabalhando com model no Django. Eu vou especificar o def string, underline string do understring, enfim, o pessoal chama também assim, que é como é que o Django vai representar esse model quando você precisa dar um print nele, por exemplo, converter ele para um string. Então, aliás, eu vou deixar isso por último, depois que a gente colocar no admin, que aí fica mais fácil de você entender o que está acontecendo. Então, criar migration, certo? Você também pode rodar um comando do SQL, o SQL Migration, para você ver como é que seria convertido isso aqui, essa migration, em dados. Então, posso falar aqui Python, manage. O make migration, geralmente você também utiliza como parâmetro o nome do app que você está trabalhando, no caso reviews. Então você poderia fazer isso aqui desse jeito, certo? E aí você tem a opção de você gerar o SQL, para você ver na tela como ele vai gerar, como ele vai criar as tabelas do banco de dados para a gente. A gente está utilizando o SQLite aqui, o SQLite 3. Então você pode especificar aqui, por exemplo, SQL Migration Reviews, SQL Migration Reviews e o nome no caso aqui, o 001, que é a migration que você quer ver. Então, se você tiver várias migrations nessa parte, se você quiser ver como é que aquela como seria o SQL que o Django vai executar no banco de dados para aquela migration específica, você tem que dizer aqui qual é a migration que você quer ver. E aí você vê aqui embaixo que ele faz aqui o begin, create model, create table, aqui é o comentário, no caso. Ele cria aqui a tabela reviews underline review, certo? Com um ID do tipo not null primary key, auto increment, ou seja, você não precisou especificar o campo ID, porque ele automaticamente já cria para você, se for no caso inteiro, né? O varchar, o status, enfim, todas as informações aqui que a gente definiu, aparentemente estão sendo convertidas para SQL sem nenhum problema. Então, a gente pode agora migrar o banco de dados, chamando Python manage py migration reviews. Pronto.
aplicou as migrations, tudo certinho. Agora sim, a gente vai ver a tela administrativa do Django funcionando e vai entender essas configurações que a gente fez nos modos ali que a gente colocou, como é que o campo tem que ser representado, né? Deixa eu abrir aqui novamente. Esse 0, traço bad, traço pull, e aí também tem draft, publisher aqui. Para isso, eu vou utilizar agora um recurso do próprio Django, que é o Django Admin. Ele já te dá um sistema de CRUD completo para você criar, editar, excluir, qualquer model que você quiser trabalhar no Django, certo? Mas para você acessar essa tela, você precisa ser um usuário superadmin. Então, para isso, o Django te dá o comando lá, o create superuser. Então, você pode vir aqui, fazer o Python manage py create superuser. Ele vai te perguntar o nome, se no caso aqui posso deixar o padrão, como estou usando o VS Code com o dev containers, ele já me dá esse nome aqui, VS Code, mas eu vou utilizar admin para tudo aqui, o e-mail admin@admin.com. A senha também vai ser admin. Repetir a senha. Tem certeza que quer manter essa senha? Sim. Beleza, criou o usuário. E aí eu posso agora rodar o servidor Python manager py start run server. Se nada tiver dado errado, novamente eu vou conseguir acessar aqui, vai funcionar, beleza. Que o Docker às vezes faz isso comigo, de do nada parar de funcionar ali, como eu tô usando várias coisas abstraídas aqui um dentro do outro, um servidor dentro do servidor, dentro do servidor, enfim. Vamos acessar aqui admin e informar meu usuário admin, o password também é admin. E tudo certo, beleza, consegui acessar. Você vê que ele já te dá uma tela que você consegue gerenciar os usuários e os grupos. A gente criou o usuário admin aqui, então tem somente um usuário. Eu posso adicionar um segundo usuário, por exemplo, John. Vou colocar aqui a senha. Putz, preciso de uma senha que eu vou lembrar. ABC 123 e 123 aqui no caso. Exclamação, arroba, jogo da velha. Novamente aqui, ABC 123, 123 com os símbolos. Salvar. Ele salvou o usuário John. Se você ver na tela de usuários, você vê que ele foi salvo. Não tem e-mail ali, então você pode clicar em cima do usuário e gerenciar aqui o restante das informações que você quiser colocar. Por exemplo, John Doe, e aí o e-mail aqui no.com, tá ativo. Esse staff ou super user, que são usuários que têm acesso à tela de administração, vai dizer que sim, mas não é super usuário, certo? Então vamos salvar. Beleza. Temos pronto essa parte de acesso aqui ao admin. Só que o que a gente quer fazer é acessar essa tela de administração do Django e gerenciar os reviews, né? Cadastrar um review, editar, enfim, fazer todo o CRUD de um review. Então, deixa eu voltar aqui para essa tela. E para a gente fazer isso, o Django ele permite que você defina quais são os models que você quer que sejam administráveis, né? E aí, para isso, você vai acessar aqui o arquivo admin, certo? Se você entrar aqui ao reviews.admin, melhor, /admin, você tem acesso ao arquivo onde você define quais são os models que você quer que sejam administráveis dentro aqui desse app reviews. Para isso você chama aqui admin.site.register e aí você informa o model. A gente vai importar aqui from models, o model review, e vai passar ele aqui como parâmetro review. Salva,
volta lá na tela administrativa do Django e atualiza. Você vai ver aqui embaixo que ele criou uma seção com o nome da aplicação em si, o nome do app, Reviews, e com os models dentro desse app, quais são os models que você pode fazer um CRUD. Nesse caso só tem um, que é o model Review. Né? Então ele permite que você entre aqui na tela de Review e adicione um review, por exemplo. Então vou abrir um gerador aqui de texto, só para a gente utilizar dentro ali do body, né? Então tem copiei esses parágrafos aqui. Vou vir aqui e, por exemplo, filme Matrix. Pronto. Matrix. Deixar com o status draft, vou colar aqui dentro esse texto. E eu vou dizer que o autor que publicou esse texto foi o admin. Aqui embaixo você observa que, obviamente que eu acabei não explicando, né, que essa tela de administração, ela é toda gerada de forma automática. O Django ele faz uma leitura ali do seu model, né, uma introspecção do model, e ele consegue gerar o formulário para você com base na modelagem de dados que você definiu dentro lá do model do Django. Então, ele já sabe que os possíveis status são draft e published, e ele já mostra para você. Por baixo do pano aqui, ele está usando, deixa eu abrir aqui o draft, ele usa aqui o value 5 e o value 10 para draft e para published, respectivamente. E a mesma coisa ele te dá aqui em relação ao rating, ele te dá o texto que você definiu naquela parte de texto, e as opções, obviamente, vão ser o valor vai ser 0, 1, 2, 3 até 5. Então, por padrão, eu já especifiquei que era good, né? E também aqui ele já traz para mim aqui a data e hora automática também. Posso simplesmente salvar. Ele criou um objeto para mim do tipo review. E aí você tem a tela de listagem de reviews, porém uma tela que não te traz muita coisa. Por padrão, isso aqui é a representação em string de um objeto no Django, de um model do Django. Então você pode sobrescrever, vem aqui no Models, fazer um def str, e aí você pode sobrescrever o que você quer que seja retornado. Então eu posso falar aqui que eu quero que seja retornado o self.title, que é o título do filme. Voltar aqui nessa tela, recarregou, pronto. Ele exibe o título. Eu quero o título, mas deixa eu desse jeito aqui, um texto bem direto aqui, ó. Mais self.status, por exemplo. Não, status não, porque status é inteiro, né? Então eu vou colocar dentro de, em vez de concatenar, eu vou fazer dessa forma aqui. Teclado trocado me complica. F. Usar aqui o self.title e está sendo trocado sempre self.status. Só que nesse caso o status, né, é a representação numérica do status, o inteiro no caso, né? Só para vocês verem ali como vai ficar em tela. Então ele já exibe para você aqui Matrix-5. Se eu adicionar aqui um outro filme, Batman Begins, um publicado, vou pegar aqui um outro conteúdo. Deixa eu tirar esse, começar como zoom, pronto. Copiei isso aqui, colo aqui dentro, o autor dessa vez vai ser John. Excelente, filme, salvar. Vamos lá. Adicionar um outro filme agora. Assisto tanto filme, na hora de lembrar um filme não consigo lembrar de nenhum. Vou ser bem criativo aqui. Matrix Reloaded. Pronto. E aí vou gerar um outro texto. Copiar aqui, jogar aqui dentro. Autor vai ser admin. Excepcional, por exemplo, e salvar.
Pronto. Então, você vê que ele já está fazendo uma listagem para a gente dos reviews que foram criados. E só que isso aqui não é uma tela agradável de lidar, né? Você tem que ver uns objetos listados dessa forma, não te ajuda muito como tela administrativa. Então, uma forma de você resolver isso é você utilizar a annotation do Django, o admin register, usando como annotation, e você criar a sua própria classe de administração. Vai ficar mais fácil aqui a gente fazendo na prática. Então, voltando aqui para o admin, em vez de você fazer isso, você vai usar o annotation admin, ponto, e esse faz é parecido aqui, muito parecido com o que você já fez ali. Você vai especificar vai fazer o register e dizer qual é o model que você está se referindo aqui. Então, register model review, e você vai criar a sua classe. Class review admin, e aí você vai especificar dentro dessa classe os detalhes que você quer para o gerenciamento ali para ser configurado para você na tela de administração do Django. Então, você precisa herdar lá do model admin. Então, no caso aqui, essa ela é de model, é de admin.model admin. Model admin. E você especifica o que você quer aqui dentro dessa classe, por exemplo, list display. List display, você passa um array de strings informando os nomes dos campos que você quer que sejam exibidos na tabela que está listando ali o conteúdo. Então, eu sei que tem o título, então posso passar aqui. Title e status, por exemplo. Por enquanto, deixar só essas informações aqui. Title e status. Salvei. Vou aqui na tela do Django de administração, e aí você vê que ele te traz uma listagem já de uma forma muito mais fácil de lidar, mais organizada aqui. Ele te traz os títulos e os status, e ele já traz os status traduzidos. Ele não, nesse caso aqui, ele não traz o 0, o 5, o 10, enfim, o integer do banco de dados. Ele traz a representação visual, porque o Django já entende que se trata de um campo que tem os choices associados, enfim, ele já faz toda a mágica aí por baixo para você. Isso facilita bastante para você criar telas administrativas. Então, a parte de administração aqui do Reviews está pronta. Você pode só configurar a tela como você quiser. Então, por exemplo, a gente está trazendo aqui o título, o status, mas você pode trazer também o published e o autor, por exemplo. Então, você pode vir aqui, ó, e dizer, fechei aqui embaixo sem querer. Deixa eu abrir de novo isso aqui. Pronto. Published edge. Published. É só passar o nome dos campos que você quer trazer. E você tem aqui também o autor. Salvei. Vamos lá. F5 aqui. E ele traz para você automaticamente preenchido aqui todas as colunas que você especificou no campo, no list display. Além disso, você pode colocar nessa tela filtros para o cara poder buscar uma informação por esses detalhes também, pelo título, pelo published edge, enfim, pelo autor também. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu vou colocar só para vocês terem uma ideia aqui. Então, list filter. List filter. Não apareceu ali automaticamente, não sei. Não sei porque list filter. E eu vou especificar aqui que eu quero filtrar pelo title e pelo status. Pronto. Pelo autor. Salvei. Venho aqui na tela de administração, dou um F5, ele traz para mim aqui automaticamente os filtros pelo title e pelo autor. Obviamente que ele vai trazer, não é muito útil você trazer o título, mas você trazer campos que não sejam
campos específicos do review em si, né? Como o status, por exemplo, que são campos repetitíveis, o autor também, que são campos repetitíveis, acaba sendo útil. Então, por exemplo, posso trazer aqui status, autor, também vou trazer rating, certo? Rating. E vou exibir o rating também aqui na listagem já. Então, rating, salvei. Vem aqui no banco, na tela. E você já vê que ele traz para você aqui quais são os possíveis status, quais são os possíveis autores, quais são os possíveis ratings para ele filtrar. E na tela de listagem também ele já está trazendo aqui o rating para a gente. Então, se eu quiser apenas os filmes que estão com status draft, já posso clicar diretamente aqui, ele faz o filtro para mim. Posso vir aqui limpar o filtro e buscar pelo admin, traz somente os filmes que o admin cadastrou. Posso limpar o filtro e pegar apenas os filmes que são bad. Ele não traz nenhum, mas eu quero trazer os que são good, ele traz Matrix no caso, certo? Deixa eu fechar aqui. Aqui é para você fazer o filtro de busca com links diretos, mostrando para você quais são as opções, né, pelos campos, certo? Se você quiser campos que você possa buscar a informação, aí você, em vez de usar o list filter, você faz o uso do search. Então, com o search fields, você especifica os campos que são campos buscáveis, né? Ele faz aquele like, a busca no SQL usando um like, no caso, e aí ele não é uma busca performática. Isso aqui é apenas administrativo e tal, algo que, se você for pensar em larga escala, não é para você ir por esse caminho, mas aqui resolve bem para nossa situação. Então eu posso querer buscar pelo título e pelo conteúdo. Vamos botar pelo body aqui. Pelo body, pronto. Salvei. Atualizo aqui a tela do Django. E agora você tem um campo de busca. Se eu informar aqui, por exemplo, John, ele não trouxe o... Eu coloquei autor? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Ah, coloquei o body. Mas tem que botar autor também aqui. Pronto, vou colocar autor. Ah, tá. Nesse caso, esqueci desse detalhe. Nesse caso aqui, o autor se trata de um campo foreign key, certo? Tem um relacionamento aqui de foreign key, de um para muitos. Então, eu preciso dizer qual campo da tabela autor que eu estou me referindo. Então, eu venho aqui, informo aqui, ó, autor, underline, username, salvo, volto aqui de novo, atualizo. Vamos lá. Pronto. Agora sim, ele sabe em qual campo buscar, qual campo da tabela autor que eu estou me referindo. Então, já tem uma outra aula aqui de Django, modalidade de dados no Django, onde eu mostro como você faz busca e navega fazendo filtros de busca no Django, utilizando esse underline para se referir a um relacionamento entre tabelas diferentes, entre models diferentes, e aí você vai especifica qual campo que você está se referindo. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui agora, porque tem uma aula só sobre isso, uma aula sobre modelagem de dados no Django, certo? Mas aqui, basicamente, estou dizendo que eu quero buscar na tabela autor, no campo username. E o título ou body também dá no mesmo. Se eu voltar aqui, eu consigo buscar. Eu vou limpar aqui a busca. Query aqui, John. Se eu buscar o Batman, Bat, por exemplo, ele vai buscar aqui Batman, certo? Eu vou entrar também em detalhes aqui sobre como utilizar o admin. Tem uma documentação do Django extensa somente sobre as opções de configurações aqui desse Django admin, que você pode fazer uma série de coisas aqui, não vou entrar em detalhes, beleza? Bom, continuando aqui o nosso requisito da vaga, ele fala o seguinte: a gente criou a modelagem de dados, a gente já tem a parte de administração onde você pode cadastrar os reviews, certo? E agora a gente precisa, vamos ver aqui,
e fala aqui, né, familiaridade com o Django Admin Interface e tal, para mapear, para gerenciamento dos reviews. E agora a gente precisa criar as telas que vão ser exibidas para o usuário, listando os reviews e detalhando os reviews, certo? Bom, vamos fazer isso de uma forma, tentar ser o mais focado possível, que a gente acabou detalhando demais aqui a parte do Django Admin. Como é que a gente cria essa parte da interação do usuário de abrir uma tela no Django, no browser, e ser mapeado a URL com alguma coisa, com alguma URL específica no Django e uma view específica no Django? O Django ele trabalha com o padrão o MVT, né? o Model, MTV, Model, Template e View, que é similar, se o seu MTV é similar a M, o T nesse caso seria V e o V nesse caso seria o C de MVC. Ou seja, para o Django você tem models, templates e views, e ele trata as views. Se você olhar aqui no site no views.py, ele trata as views similar ao que a gente trata os controllers quando a gente está lidando com uma arquitetura MVC. Então é muito parecido. Não sei se isso ajudou muito, né, para entender eu misturar essa sopa de letrinhas aqui. É verdade. Mas eu acho que fazendo aqui vai ficar mais fácil de entender. Bom, ele fala que a gente precisa de duas telas para o cara. Uma tela de listagem de review e uma tela de detalhe de review. Eu vou definir aqui já a função referente ao review list. Receber aqui um request e vamos explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui. Review list é uma função como se fosse uma action de um controller e recebe por padrão, como parâmetro um request, e eu faço o que eu quiser aqui dentro para exibir, carregar um template específico e exibir a listagem de reviews para o usuário. Então, nesse caso, especificamente, o que a gente vai fazer? A gente vai carregar uma lista de reviews, provavelmente com o status published, play in the left, the right, in the middle, né, publicado, e a gente vai renderizar essa lista de views, esse array de views, de reviews, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Acho que vai ficar mais fácil se eu definir a URL lá dentro. Deixa eu colocar meu mouse aqui no carregador, porque ele já está sofrendo, eu acho, para funcionar. Beleza. Vamos definir. Vou criar uma lista de reviews aqui dentro. Então vamos fazer um reviews é igual a review. Lembra que esse review aqui é o model review, certo? Ele traz desse jeito, nós vamos pegar de ponto models review. E aí o Django eu consigo fazer filtro de dados através do objects.all, por exemplo, para trazer todos, ou eu posso filter, especificar aqui o campo, no caso o campo status é igual a review.status. Lembra que a gente definiu uma subclasse do review? E você está vendo agora a utilidade dela. Então eu passo aqui o published. Então eu quero pegar todos os reviews que estão com status igual a published, e aí eu preciso renderizar um template exibindo esses reviews que foram trazidos do banco de dados. Para renderizar um template, eu utilizo o render, que o próprio Django já tem, uma função que renderiza um texto para a gente, no caso aqui um HTML. Está ali em cima, né? Então, return render. Ele recebe como parâmetro o request que você recebeu já aqui no review list automaticamente, então request. Você especifica o template que você vai utilizar. No nosso caso, a gente não tem ainda o template pronto, mas eu já vou deixar definido aqui que eu vou utilizar o template list,
está dentro do app reviews. Então, especifico aqui reviews, ponto, barra no caso, né? Barra list, ponto HTML. E, por último, eu passo um contexto, que seria um objeto onde você vai mapear variáveis que você definiu aqui nessa parte antes do template para dentro do template. E aí o template vai conseguir ter acesso a essas variáveis lá dentro, chamando pelo nome que você definir. Então, eu vou definir aqui um campo aqui, uma chave valor no caso, né? Reviews vai ser igual a reviews no caso. Pronto, então lá dentro agora do template eu já consigo ter acesso a esses reviews porque eu defini essa chave aqui. Se fosse, por exemplo, all reviews, por exemplo, lá dentro do template eu precisaria utilizar all reviews, certo? Isso aqui é como vai ser visto dentro do template. E aqui vai ser, aqui no caso, o valor dessa chave é justamente a variável que você definiu aqui em cima. Vou deixar os dois com o nome de reviews. E agora que vem o detalhe, eu preciso criar um template, deixa eu apagar isso aqui. Preciso criar um template que vai renderizar essa informação. Qual é o padrão dentro do Django? Dentro do Django você tem aqui o nome da aplicação que você criou, o nome do app que você criou. Por padrão, se você quiser trabalhar com templates, você cria uma pasta chamada templates aqui dentro, então templates. E dentro dessa pasta templates, você define uma outra pasta com o mesmo nome da aplicação, do app que você criou. E isso é foda, porque confunde um pouco a cabeça da gente. Já tem o nome reviews, barra templates, barra reviews, mas depois você acostuma com isso. Sempre você quer criar uma pasta de templates dentro do app que você criou, cria lá templates e o nome do app. Não é tão fácil, não é tão fácil de... A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. De memorizar. Mas é assim que o Django recomenda, porque o Django ele vai procurar todas as pastas com o nome template dentro de cada app que você tiver. Se você tiver lá 3 apps e dentro desses 3 apps, um app para reviews, um outro app para, sei lá, usuários, o outro para comentários, e aí você tem dentro desse app, por exemplo, aqui eu vou criar um arquivo list.html, certo? Dentro de reviews eu tenho aqui o list.html. Se você tiver, como no caso dentro do reviews eu tenho isso, se eu tivesse um outro app chamado usuários, por exemplo, eu tivesse dentro do app usuários uma pasta templates e eu colocasse lá dentro também um arquivo list.html, ou seja, 2 HTMLs com o mesmo nome, isso ia gerar um conflito. Então, o Django ia utilizar o mesmo HTML em qualquer app que ele renderizasse, porque ele só enxerga os arquivos que estão dentro da pasta templates. Então, se você cria uma subpasta com o nome do app, como é o caso aqui, e aí você referenciar essa subpasta aqui, ele sabe que, nesse caso, eu estou querendo carregar o list.html que está dentro da parte reviews. E aí, se eu tivesse lá no meu users um list.html, um arquivo list.html também, eu teria aqui o users /list/html. Se eu tivesse um outro app com o nome comentários, por exemplo, comments, então poderia ter, por exemplo, comments, e aí tem também um list.html dentro de comments, não vai dar problema, porque ele sabe que eu estou carregando o list.html que está dentro do comments. Se não tivesse essas subpastas aqui dentro, ele só iria enxergar o list.html que está dentro de templates, ele automaticamente carrega todos os arquivos que estão dentro das pastas templates de cada app. Isso é padrão, você pode configurar isso também de outra forma, mas é o padrão. E aí, se você não tivesse essas subpastas aqui, quando você quisesse carregar o list.html do usuário, automaticamente o Django ia pegar o primeiro list.html que ele visse na frente. Então, se ele encontrou primeiramente aqui o reviews list, o list.html que está dentro de templates, que está dentro de review, ele vai usar esse mesmo list.html em todos os apps, porque é assim que é.
beleza? É assim que o Django funciona. Não tem o que fazer. Então você precisa utilizar subpastas se você quer evitar conflitos de nomes de arquivos, de templates que são iguais, porém em apps diferentes, certo? Eu sei que confunde uma porra toda, mas de primeira assim não é fácil de entender. Mas aí você volta o vídeo, vê de novo essa parte, volta o vídeo, vê de novo, volta e vê de novo até a hora que você entender. Legal! Beleza, bom. Temos aqui o review list pronto, certo? E eu criei um list.html aqui. Vou só colocar um H1 aqui, só para a gente ver ele sendo carregado. Dash. E aí vamos falar rapidamente como é que a gente direciona um request que o browser manda para o aplicativo, para o servidor do Django, para carregar corretamente aqui essa action, no caso review list. Como é que isso funciona? Existe dentro do Film Review, você tem lá uma pasta Film Review, o mesmo nome, né, do projeto. Você tem lá urls.python. Então, aqui dentro desse urls.python que está dentro da pasta do projeto, você define as URLs principais. Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, path para reviews, e eu especifico que eu quero carregar esse review list aqui. E aí, como é que eu faço isso? Eu importo from reviews.views, reviews import views. Pronto. E aqui eu especifico, olha, quando o usuário chamar a URL reviews barra, eu quero carregar reviews ponto. Peraí, não é reviews, é views ponto review list. Isso aqui é a representação desse arquivo views.python. Dentro desse arquivo views.python, você tem uma função review_list. E aí eu faço acesso a essa função que eu estou carregando o arquivo views.python. Então, views.reviewList, certo? Estou fazendo referência a essa função aqui. Salvei. Vamos voltar aqui no browser e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar aqui, ó, barra reviews. Pronto. Ele conseguiu mapear que eu estou chamando aqui a URL, o path, no caso reviews. Aqui, ó. Deixa eu botar uma vírgula aqui porque meu auto-arrumador arrumou errado. Pronto. Estou chamando aqui o barra reviews. Eu quero que isso aqui seja redirecionado para essa função aqui, views.list. Ou melhor, review list, certo? Tem muito reviews aí, confunde a porra toda, mas é isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar, para manter o projeto organizado, em vez de eu trazer as rotas diretamente aqui, eu crio as rotas dentro da pasta do app, e aqui na rota principal eu trago as rotas que foram definidas dentro da pasta do app. Então você tem o projeto principal, você tem o projeto reviews. Dentro do projeto reviews, que é esse aqui, eu vou criar um arquivo urls.python. E aí essa questão de list, detail, essas coisas vão ser definidas aqui dentro, certo? Bom, como é que eu defino as rotas que eu vou utilizar? O Python, você viu no outro arquivo anterior, ele já te dá lá algumas funções, né, principalmente a função path, que você pode utilizar para definir as rotas. E aí você mapeia cada uma das rotas com uma função, ou no caso a gente vai ver depois também outras formas de você ter, como é que eu posso dizer, views, né? Em vez de utilizar funções, você utilizar class based. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Bom, enrolei, então vamos falar aqui agora vamos importar aqui o from Django URLs import path, certo?
a gente vai definir aqui o URL patterns. E dentro desse uma variável padrão, você tem que criar com esse nome. Ele já sabe que dentro desse URL patterns tem que buscar quais são os paths que você definiu. E aí você vai definir aqui, por exemplo, o path. Vou deixar em branco e vou explicar o porquê. Import, eu vou mapear esse path para a action review list, certo? Então, vou vir importar aqui from import. Eu vou trazer o from import views. Import views. E aí eu vou mapear para views review list, certo? Ah, Nonato, o que está acontecendo aí, cara? Você colocou um path vazio apontando para views.review list. Sim. E vou definir aqui também, depois você vai entender por quê, o nome para essa rota. Name igual a review list. Beleza? Bom, criamos aqui o review list, a rota para o review list. E quando você fala assim, path em branco, isso tem que ser combinado com a rota principal. Então, aqui a rota URL que está dentro da pasta Reviews, dentro do app Reviews, e aqui é o URLs que está no projeto principal. O que eu vou dizer aqui para o Django? Olha, eu não vou mais fazer um mapeamento direto aqui para as views dentro lá do app Review, certo? Eu vou apenas fazer uma referência lá às URLs que tem lá dentro através do path reviews, utilizando aqui nesse caso uma função que o Django tem, include Django URLs, ele já importa aqui para a gente automaticamente. E aí que está a mágica. Com a função include, eu digo qual é o caminho que ele tem que buscar. No caso, ele vai entrar na pasta reviews e pegar o arquivo .urls. O arquivo URLs, no caso. Então, includes, especifico aqui, reviews.urls. Então, aqui é o seguinte, path reviews, ele vai incluir reviews.url, que é isso aqui, certo? E aí, essa URL vazia significa que você está chamando apenas o localhost 2.8000/reviews. Se você quiser que ele carregue a parte de detalhes, a gente precisa definir aqui, por exemplo, nas views, a gente precisa definir a função review detail request, certo? E aí eu vou carregar, ele recebe, na verdade, ele vai receber dois parâmetros, request e um ID. E por enquanto eu vou apenas fazer um pass aqui, certo? Nessa URL aqui, o que eu vou falar? Olha, vai carregar esses reviews aqui. Deixa eu ajustar essa auto-arrumação aqui. Certo? Estava no lugar errado, vírgula. Pronto, agora sim. E ele vai carregar automaticamente as rotas que estão dentro do arquivo URLs, dentro da pasta App Reviews. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou definir um outro path, que é quando o usuário passar o ID, no caso do review que ele quer ver os detalhes. Então, ele vai tem como você mapear esse ID no Django. Tem uma forma específica para você fazer isso, que é você dizer o tipo, no caso int, e você dizer o nome que você quer dar para esse parâmetro que você vai pegar na URL, no caso o ID, certo? Então, toda vez que chegar o ID, eu quero mapear para o review detail, certo? Então, views .review detail,
E aqui o nome da rota vai ser Review Detail. Aqui ele está dando um problema porque você precisa passar o request e a view tem que retornar um render e tal, mas não está pronto ainda a view. Mas desconsidere esse erro aqui no momento. O que eu quero que você entenda rapidamente é, quando você chamar localhost 2.8000 barra reviews, o Django entende que isso aqui vai ser mapeado para esse daqui. Tudo que vier depois aqui do reviews, ele entende e combina aqui dentro desse path que está dentro do reviews, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui blah, por exemplo, eu poderia dizer, olha, mapeia aqui o blah, e aí ele sabe que a rota é essa, certo? Com o blah, no caso, e uma barra aqui, certo? Então ele vai mapear desse jeito aqui. Se você deixa isso aqui em branco, significa que eu estou pegando apenas reviews, que é o que eu quero fazer. Quando o cara acessar o barra reviews, eu quero que caia aqui no review list. Quando o cara acessar reviews passando um inteiro, ele vai cair nessa parte daqui. Você tem que sempre combinar esse texto que está aqui, né? No caso, ou o texto, ou a string vazia, ou esse inteiro. Você combina isso junto com a URL principal, que é isso aqui. Então, reviews mais string vazia equivale a isso aqui. Reviews mais um inteiro, no meu caso aqui, um número, equivale a essa rota aqui. Você faz a junção das duas URLs para você entender como é que ele vai ser representado aqui para o Django, certo? Então, vou apagar isso aqui e vamos implementar, fazer um último ajuste lá na rota principal, que é a utilização de namespace, que lá no template isso vai ajudar para a gente, na hora que a gente estiver criando lá os links, vai deixar mais organizado para a gente as nossas rotas. Então aqui eu posso passar um campo namespace. Vou passar direto aqui dentro do include, no caso, né? Só para não ficar confuso aqui. Dentro do include eu posso formar um namespace e dizer, olha, coloco por padrão o nome da própria app, né? O namespace dessa rota aqui é reviews. Isso aqui vai ajudar a gente, na hora que a gente for criar as rotas lá dentro do template, a gente dizer qual é o namespace da rota e facilita para o Django ele manter organizado isso aqui para a gente, certo? Estou tentando passar o máximo de detalhes possíveis para utilizar o máximo de recursos possíveis do Django para manter a nossa aplicação organizada, certo? O intuito aqui é a gente resolver o desafio da vaga júnior, mas utilizando boas práticas aqui mínimas para um desenvolvedor júnior, para não deixar lá bagunçado, certo? Vou remover isso aqui que não estou utilizando mais e depois eu explico esse namespace reviews para quem não conhece ainda. Bom, definir isso aqui, preciso agora definir dentro do review detail como é que eu quero renderizar, não é renderizar, né? Como é que eu quero carregar o review para ser renderizado. Então aqui eu defino uma variável chamada review e falo, olha, review .objects.get, passando aqui o ID. O bom é que você faça o filtro também do status, certo? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Como é que a gente pode melhorar isso? Então, passando aqui o ID. Então, por padrão, ele vai carregar um review através desse ID que foi fornecido. E aí eu vou fazer o render. Render request, no caso, reviews barra detail.html, que não existe ainda, e eu vou passar uma variável de contexto aqui chamada review, certo? Esqueci de colocar aspas aqui. Pronto, salvo. Provavelmente a URL agora vai parar de dar problema. Tá funcionando normal agora. Aqui eu não consigo acessar ainda,
talvez eu consiga. Não, se eu botar aqui número 2, ele vai acessar a rota, mas não vai funcionar. Reviews. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Include namespace. Ah, sim. Namespace aqui é o seguinte: se você define na rota principal que o path reviews ou URL reviews tem um namespace chamado reviews, você precisa vir aqui por padrão também. O Django exige que você defina uma variável local chamada appName com o mesmo nome do namespace. Então, é como ele faz a ligação aqui de uma coisa com a outra. Salvei, atualizo. Aí ele falou o seguinte: olha, não conseguiu, a rota não foi mapeada corretamente, reviews, naming. Se você olhar aqui a rota principal, você tem que colocar essa barra aqui na frente para ele conseguir mapear corretamente. Eu quero aplausos. Pronto. Ele já consegue acessar aqui o review list, está funcionando normalmente. E se eu colocar aqui um inteiro qualquer, ele não vai conseguir localizar o template, que não existe ainda. Então vamos criar esse template aqui. New file detail.html. E aí eu vou colocar aqui h1 teste detail. Salvo aqui. Pronto. Teste detail. Se eu colocar um ID que não existe, dá um enter, vai dar um erro para tentar localizar o objeto, porque nesse caso aqui ele falha antes de chegar no template, ele falha nesse ponto aqui do carregamento do objeto, certo? Vamos tentar acelerar aqui agora um pouco para a gente conseguir fechar isso aqui sem extrapolar 1h30 de vídeo. Acaba, pelo amor de Deus! Bom, o que a gente precisa fazer? Definir o template. Eu já tenho um template aqui pronto que vai ser utilizado. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou explicar rapidamente a parte de templates, que não é o foco da aula. Então, vou pegar aqui o template, o arquivo do template que já está pronto. Pronto. Template base, a gente precisa de um template base. Vou criar esse template base ali ainda para a gente. Copiar aqui. Vamos definir aqui um new file base.html. Eu já explico também. Salvo aqui. Bom, já deixei agilizado aqui para a gente toda a parte do template. Vou explicar como funciona isso aqui, mas já copiei e colei nos 3 arquivos de templates aqui o que a gente precisa. Só para dar uma breve explicada para vocês, a gente tem um arquivo, melhor, a gente tem os templates todos gerados a partir do Bootstrap dessa página aqui de exemplos. Então, se você entrar lá no Bootstrap Examples e dar uma olhada aqui nessa página, você vai ver que tem código-fonte pronto para HTML pronto para você criar diversos tipos de páginas HTMLs, de template pronto HTML. Então, toda a estrutura dessa tela de review, desse aplicativo de review, foi utilizando o Bootstrap puro. Então, é só você entrar aqui, pesquisar como quiser e criar uma tela usando esses códigos que já estão prontos aqui, criados do jeito que você precisar, tá? Então, aqui é apenas Bootstrap, certo? Apenas Bootstrap com pedaços de código do Django. E agora que a gente vai entender o que são esses pedaços do código em Django. Bom, o arquivo base.html tem um primeiro detalhe aqui, que é esse load static. Esse load static é uma forma que você diz para o Django para carregar todos os arquivos estáticos, e a partir desse momento você consegue utilizar o método aqui, a função static, e dizer qual arquivo você quer que seja carregado, arquivos estáticos, certo? Aqui nesse caso estou falando, né, o carrego aqui, faço load static, e aqui nesse link href você carrega o bootstrap.min.css. Esse é o arquivo do Bootstrap que você baixa diretamente lá do site do Bootstrap, e é o que falta ser colocado aqui dentro desse projeto. Então, o que é que a gente precisa fazer? Eu vou vir aqui dentro da parte Reviews. Reviews é o nome do app que a gente criou, certo? Dentro dessa pasta, preciso colocar
criar uma pasta chamada static. E dentro da pasta static, eu preciso colocar os arquivos estáticos. Nesse caso, eu tenho dois arquivos que eu já copiei aqui, só vou colar aqui dentro, que são os arquivos bootstrap bundle.min.js, que eu baixei diretamente lá do site do Bootstrap, e bootstrap.min.css, certo? Bom, ao fazer isso, eu consigo utilizar aqui a função static do Django e dizer para ele, olha, carregue o arquivo bootstrap.min.css. Ele já sabe que é o arquivo que está dentro da pasta static, que no caso é isso aqui. Você pode configurar uma pasta com nome diferente, tal, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Tá? Eu estou usando aqui o que é padrão do Django. Precisa ter uma pasta com nome static dentro da pasta do app, e dentro dessa pasta static você coloca os arquivos estáticos. Nesse caso são os arquivos JavaScript e o arquivo CSS. E aqui embaixo da mesma forma, static, e falo, quero carregar o arquivo bootstrap.min.js. Esse integrity com esse SHA-384 aqui e tal, tudo já veio pronto do próprio Bootstrap, lá na hora que a gente copiou o template para ser utilizado, já foi tudo copiado do próprio Bootstrap, certo? Então nada disso aqui foi adicionado por questões da aplicação em si, tudo do template padrão do Django. Aqui, ou melhor, tudo do template padrão do Bootstrap. Agora o que a gente tem aqui? Esse arquivo base, ele tem dentro dele dois pedaços de blocos aqui, dois blocos que a gente definiu, que é um bloco chamado title e aqui embaixo um bloco chamado content. Como é que funciona esse bloco dentro dos templates do Django? Esse arquivo base é só o arquivo que vai servir de moldura, e dentro desse arquivo base você vai precisar injetar o conteúdo que está dentro do list e dentro do HTML. Então, vamos agora focar no list.html. Vem aqui no list.html, você percebe que existe dentro do list.html, vou apagar isso aqui, esse teste aqui, a gente tem aqui três linhas que são essenciais aqui de comandos do template que vai facilitar com que você entenda o que está acontecendo. O primeiro é o extends. Então, o list.html ele estende do reveals.base.html, que é esse template aqui, o base, certo? O template base, ele tem ali o HTML, o head, o título, né? Ele importa o Bootstrap, ele importa o JavaScript e ele define dois placeholders ali, dois blocos que, vamos dizer assim, ficam vazios até você preencher ele. O primeiro bloco é o bloco de título e o segundo bloco é o conteúdo. E aí quando você faz aqui no list.html, você faz extends e passa base, nesse momento, nessa parte da linha do código, você carregou esse código aqui do jeito que ele está aqui nesse momento dentro do list, certo? E agora você vai utilizar aqui bloco title para especificar o conteúdo que vai ser injetado aqui nesse base no local ali do placeholder do title. Então, quando você faz isso aqui, ó, bloco title igual a list, review list, qualquer coisa que está aqui, qualquer título. Então, o que você colocar aqui dentro, qualquer string que você colocar aqui dentro, vai ser jogada dentro desse placeholder aqui. Da mesma forma, mas aqui embaixo, deixa eu voltar como estava aqui, deixa eu review list, né? Aqui embaixo você tem bloco content. Dentro desse bloco content, você tem todo esse conteúdo aqui, todo esse bloco HTML, e aqui embaixo você fecha esse bloco aqui em cima do content. Então, você está injetando tudo que for criado, renderizado dentro desse trecho, vai ser jogado aqui dentro do bloco de conteúdo. Automaticamente vai ser injetado aqui dentro. Então, é para isso que servem esses placeholders aqui, o bloco title e o bloco content. Então, aqui dentro, como se nesse espaço aqui, ó, fosse renderizado a parte do conteúdo, e nesse espaço aqui fosse renderizado o título que você colocou na página list, certo? Então é só para você reaproveitar o template base. Deixa eu voltar como estava aqui.
Então o list está pronto. Tem aqui tags e tal, tag 1, tag 2, tag 3. Isso aqui eu vou deixar para um conteúdo futuro, a gente vai aprimorar isso aqui, mas por enquanto o importante é que ele tem nessa página de list aqui, o que está acontecendo? Eu tenho aqui um outro bloco de template do Django que é um loop que eu faço nos reviews. Então, lembra que nessa view aqui, review list, a gente definiu essa variável reviews, definiu aqui, passou ela como parâmetro nesse contexto aqui, reviews, e eu tinha dito que você acessa essa variável aqui dentro do template. Então, justamente isso, existe essa variável aqui, reviews, que é um array contendo todos os reviews, e aqui eu estou fazendo um loop em cada um deles, né, jogando na variável review, e para cada um desses reviews eu estou renderizando esse bloco aqui, certo? Então, é um bloco que tem URL igual ao reviews, review detail. Lembra que eu falei deixa eu voltar aqui só para mostrar rapidamente, do namespace reviews, né? Esse namespace aqui é o que você tá vendo aqui nesse primeiro bloco. Então, aqui é namespace, aqui é o nome da rota. Lembra que a gente define o nome da rota? Review detail, no caso, que é o name dessa rota. Então, mesma coisa aqui. Namespace, nome da rota, e aqui review.id, né? Eu estou passando tudo isso aqui como parâmetro para função URL, ou seja, a função URL gera para a gente uma rota pronta baseada nessas configurações que você fez aqui nos arquivos de URLs do Django. Então, quando eu chamo aqui, abre parênteses, abre chaves, percent, né, percentual, URL, passo isso aqui, ele vai montar a primeira parte que é reviews barra, e aqui a segunda parte é o ID, né, que ele junta para formar reviews barra e o ID, que é o inteiro, certo? Aqui eu estou simplesmente exibindo o título. Perceba que você tem blocos de templates que começam com chaves e percent, e tem blocos de templates que são apenas duas chaves. Quando você tem um código em Python para ser executado, você utiliza o chaves e percent, e quando você tem apenas a renderização de uma informação de uma variável, como é o caso aqui, o review.title, você utiliza apenas duas chaves, certo? Aqui embaixo, review published, review autor, tudo isso aqui são informações que eu estou preenchendo dentro desse template, e eu vou exibir o template para você ver como fica, né? Acho que fica mais interessante também. Reviews. Como eu coloquei o código, o CSS e o JavaScript depois, preciso recarregar o servidor para ele saber, ele buscar lá. Pronto. Para cada um desse, deixa eu voltar aqui para a lista, né? Para cada for que é chamado aqui nesses reviews, né? Ele renderiza para a gente um bloco desse aqui. Então, se eu vier aqui na página administrativa, limpar aqui a busca, e só tem um review com status published, né? Eu vou pegar aqui esse matrix load, eu vou mudar ele para published e vou salvar. Published. Vou dar um F5 aqui agora, e agora ele mostra para mim, né, 2 itens nessa tela. Aqui está quebrando um pouco, e aí é bom que isso aconteça para a gente ver da onde está vindo esse problema e já ajustar e já entender também uma outra funcionalidade aqui dos templates do Django. É claro! Se você vier aqui no HTML base, melhor, no HTML da listagem de reviews, você tem aqui a data que foi publicado, o nome do autor, certo? Deixa eu voltar aqui para vocês verem a data e o nome do autor, e em seguida um trecho do body, do conteúdo, que é renderizado nessa linha aqui, review.body, e ele tem um pipe que você pode passar aqui alguns parâmetros nesse pipe para ele ajustar
alguma informação dentro desse template. Nesse caso, eu estou usando o Truncation Words, mas tem vários outros tipos de parâmetros que você pode passar aqui, e configurações. E eu estou dizendo, olha, só quero renderizar 20 palavras. 20 palavras aqui e 20 palavras aqui. Só que 20 palavras desse lado aqui está sendo menor do que 20 palavras desse lado. Então, talvez em vez de 20, eu possa renderizar 15 palavras, né? Vou salvar. E aí ele mantém uma padronização aqui no visual, certo? Em seguida você tem aqui o review.rating. Isso aqui é uma renderização do ícone que o próprio Bootstrap já traz para você. E em seguida tem essas tags aqui, que aqui é uma funcionalidade extra que a gente vai talvez adicionar numa futura aula, certo? E aqui tem um link no Base, ó, se você olhar, o Base ele é composto por esse nav, que é essa parte preta aqui da tela, onde eu renderizo também esse ícone de película de filme, né? E o texto My Film Reviews. Em seguida tem um bloco onde renderizo o conteúdo dinâmico e a parte de carregar o JavaScript. Vamos agora para o Details. Se eu clicar aqui em um filme, eu caio nessa tela aqui, Teste Detail, porque eu não salvei aqui ainda esse Detail HTML que já está pronto também com o conteúdo. Vou salvar aqui agora e vou explicar rapidamente aqui a mesma coisa. Faço o Extend do Base. Aqui no título, em vez de ser um título fixo, como é esse caso aqui, o Review List, eu estou passando um título dinâmico, que é o Review.title, o nome do filme, ou melhor, o nome do review que está sendo renderizado na tela de detalhes. No conteúdo, eu tenho também um bloco de HTML do próprio Bootstrap, preenchido aqui com informações do conteúdo em si, do review. Então, se eu entrar aqui agora e dar um F5, você vê que tem o título, tem aqui informação da data e o autor, que é isso aqui. Então, o título, a data e o autor. Em seguida, você tem o Review Body e o Line Breaks. Aqui é um outro pipe que você pode uma outra função que você pode passar nesse pipe, que é para que ele faça uma quebra de linha automática. Sem isso aqui, o que vai acontecer? Ele não vai dar o espaçamento, ele vai manter tudo um embaixo do outro. Então, como tem são parágrafos diferentes, tem um /n ali, né, uma quebra de linha, eu faço esse line breaks para ele poder, eu adiciono esse line breaks para que ele possa fazer essa quebra de linha visual para a gente. Aqui mais embaixo você tem o review, que é esse número aqui, e o ícone da estrela, certo? E as tags novamente aqui embaixo. E por último, um botão voltar, que também utiliza o namespace reviews e o nome aqui review list, que é o nome da rota que a gente criou, review list, né, que lista todas as reviews que a gente tem, certo? Então, pessoal, é isso, né? Temos aqui tudo que foi solicitado no documento aqui de requisitos para esse projeto foi implementado. Então, revisando aqui, a gente tem o model user, que foi a modalidade de dados com a tabela de usuário e review. A gente criou duas páginas, uma review list e outra review detail. A gente também definiu aqui a modelagem de usuário a partir lá do contrib do Django. A gente modelou aqui manualmente a tabela de review, seguindo estritamente o que foi pedido aqui nos requisitos. E é isso, a gente colocou a administração do conteúdo através do Django Admin. Então, o usuário pode, a qualquer momento, entrar aqui no Django Admin, criar novos reviews que vão ser listados aqui, alterar o status do review, e aí também vai ser mostrado ou não dentro dessa parte pública. Você tem, né, a tela, a parte admin, que é uma parte privada, a parte de administração, e você tem a parte pública, que é o /reviews. O /reviews não precisa estar logado para acessar. É uma página pública. A gente mostrou passo a passo aí de como a gente pega o request lá do browser e mapeia isso usando URLs do Django e carrega a view correta de acordo com cada URL que foi utilizada. Beleza? Bom, se vocês quiserem aí eu posso dar uma aprimorada. Eu tenho
eu coloquei aqui tag 1, tag 2, tag 3, porque eu acho que dá para melhorar esse projeto aqui colocando tags, colocando paginação, utilizando os filtros e managers do Django, né, para padronizar essa parte de trazer apenas os reviews que foram publicados. A gente pode colocar um sistema de tags, né, para ele fazer meio que uma categorização. E a câmera deu uma mexida aí, mas enfim. Não sei porque na minha cabeça ele desconsiderou que eu sou uma pessoa que automaticamente foi para lá. Mas perdi até a linha de raciocínio aqui do que eu tava falando, mas é isso. A gente tem como adicionar várias melhorias aqui, e óbvio que eu estou mantendo o projeto o mais próximo do Django possível, e não estou utilizando nenhum design pattern, não estou utilizando boas práticas de desacoplamento, seguindo uma linha mais domain-driven design ou uma linha mais clean architecture, separando a parte de domínio da parte de aplicação e framework. Enfim, aqui a intenção é que você veja como implementar algo que resolve para a contratação de um dev júnior, como está sendo solicitado nessa lista aqui de especificações. Beleza? Tendo sugestões aí, dúvidas, pode mandar nos comentários. Pretendo gravar mais vídeos resolvendo desafios de vagas, e inclusive se vocês tiverem também algum desafio que vocês queiram que eu implemente, que grave, manda no comentário aí também, que a gente tenta implementar. No mais assim, deixa o like, né? Não custa nada para você deixar um like aí para mim, e compartilha aí com as pessoas que você acha que vão se beneficiar do conteúdo, beleza? Então, até a próxima, um abraço.